Quando você põe o prefixo a, significa ausência. Então, aglossia significa ausência de língua. Auristela Viana da Silva, ela é o case mais importante, talvez, desse simpósio. Aliás, o mundo hoje está voltado para esse assunto. A literatura internacional cometeu um erro grave e chama de aglossia tanto a língua ausente quanto a língua pequena. São duas coisas bem diferentes. A congênita, e aqui tem... O senhor vai hoje liderar, capitanear um fato raríssimo, né? Porque são somente 3 casos e nós temos 2 no mundo, e nós temos 2 aqui nesse auditório. Como é que você se sente vendo o seu caso ser contado com tamanho êxito? Eu me sinto uma garota vitoriosa, eu já passei por várias dificuldades, que agora eu estou passando a minha experiência para o público, para aquelas pessoas que sofrem demais por ser deficiente, que ela pode levantar o autoestima dela, que ela pode ver que a deficiência não impede dela de ser feliz. Que relação é essa da ausência de língua com a inversão dos órgãos? O que rege essa deformidade? Se eu soubesse isso, lhe responder isso... Eu ganhava o Prêmio Nobel de Medicina. Ganhar o Prêmio Nobel, porque até hoje ninguém sabe nem qual é a causa da aglossia. Já se tentou relacionar com ingestão de droga, já se tentou relacionar com consanguinidade, já se tentou relacionar com exposição a substâncias tóxicas e não se conseguiu comprovar nada. A americana não operou, não fez a cirurgia no maxilar facial. Você acha que depois dela te ver, ela vai fazer? Com certeza. Ela está animada. Ela tá. Com certeza vai abrir muitas portas para elas. As mães descobrem um jeito de alimentar essas crianças a qualquer custo. Por instinto. Por instinto e por ser mãe. O primeiro caso na França é descoberto por um médico francês chamado Antoine de Gissier. Aconteceu em 1718. A mãe dessa criança descobriu que podia alimentá-la colocando o mamilo bem dentro da boca e ordenhando a sua mama com força para que o leite penetrasse na garganta. O caso da Auristela foi a mesma coisa e, para surpresa nossa, quando a americana chegou, a mãe dela fez o mesmo processo. Uma mamadeira com um bico longo que ela introduzia na boca e ordenhava o leite na garganta da menina. E a Adriana é a mãe da Auristela. Adriana, quando a Auristela nasceu, você percebeu que algo estava estranho desde o primeiro dia? Desde o primeiro instante que tive com ela, já percebi. O que você percebeu? Ela não queria mamar, então eu já busquei desesperadamente que alguém me esclarecesse, porque a mãe sabe que o bebê quer mamar, que está com muita fome. E ninguém esclarecia? Ninguém esclarecia. Até então eu descobri que tinha algo errado, foi que realmente eles falaram, não, sua filha é especial, é diferente, e ela nasceu com uma malformação na boca. Dr. Jorge Faber é ortodontista do grupo multidisciplinar do caso da brasileira Auristela. Dr. Jorge, o que foi feito com a brasileira? Que tipo de trabalho na sua área? O tratamento da Auristela foi um tratamento bastante complexo que envolveu, na verdade, aquilo que existe do estado da arte na ortodontia e na cirurgia maxilofacial, bem como em outras disciplinas, para o restabelecimento de uma boa função, de uma boa estética da Auristela. No caso da minha especialidade, foram feitos vários procedimentos que, na verdade, se desenrolaram ao longo de aproximadamente 5 anos, que conjugaram a movimentação dos dentes com a movimentação esquelética que foi feita através de procedimento cirúrgico. O que é que você sente que mais melhorou desse tratamento todo para o que você era? Melhorou bastante coisa. Melhorou a minha alimentação, a minha fala e até meu autoestima. Porque você fala o T com perfeição. Isso é um trabalho de fonoaudiólogo? É, graças a ela que eu estou falando bem. O senhor me disse que não se constrói, não há uma prótese, não se faz uma língua. E como é que se desenvolve algo parecido com a língua ao ponto da pessoa engolir e falar? A natureza e o uso contínuo e forçado. Quando o rapaz quer ficar bonito, né, fazer músculo, o que é que ele faz? Ele vai fazer halterofilismo. E esse exercício contínuo faz com que os músculos se desenvolvam. O exercício da criança que nasce sem língua, desde a primeira deglutição até hoje, faz com que o assoalho da boca se hipertrofie e fique parecendo uma língua. Parecendo só não, desempenhando as funções da língua. Você vê que ela fala a letra T, a letra L, a letra D. Quer dizer, o assoalho da boca sobe e consegue contactar o palato.
E o que você até então não comia, por exemplo? Eu comia de tudo, até os 6 anos. Antes de 6 anos eu só comia coisa pastosa, líquido, porque quando a menina nasceu, 6 anos depois, eu passei a comer coisa normal, arroz, carne. Aí você já conseguia engolir, Já, só não mastigar. porque os seus dentes também eram comprometidos, é isso? Eram tudo desalinhado, E hoje você tem o alinhamento perfeito dos dentes. perfeitamente. Você tem alguma expectativa maior daqui para frente? Só de ajudar as pessoas a levantar seu autoestima, E como você pretende ajudar essas pessoas? me expressando, dando apoio moral, mostrando a minha vida, mostrando meu sofrimento, cirurgia. O que você sente que você mais sofreu? Em que foi? Eu mais sofri na época de cirurgia, que é a época que foi transformação, que os médicos quebraram meus ossos para pôr aquele aparelhinho, aparelhinho me machucaram demais, Doía. doía muito na hora de expandir, que todo dia eu expandia 1 milímetro. E agora? É continuar na fonoaudiologia ou já parou? É continuar, não parar. Os dentes, eles adquirem uma posição na face que tem uma intensa relação com a função. Assim, quando existe um órgão que não se comporta ou está ausente, existe uma dramática modificação na posição dentária. Nós só conseguimos estabelecer uma boa relação dentária se tivermos também uma boa função. Então as duas coisas têm que trabalhar em conjunto. De 0 a 10, em termos de ortodontia, a Auristela está? Eu diria que ela está muito próximo daquilo que é a perfeição. Isso no sentido platônico da palavra. Perfeito quer dizer feito até o fim, da forma mais ideal possível. Obrigada, doutor Jorge. Parabéns. Obrigado. Fico feliz, Auristela, de te conhecer e parabéns. Realmente, eu acho que você é um exemplo. Ou seja, aquela história de que tem forças maiores do que aquelas que a gente vê visualmente por trás de uns casos assim, né? Com certeza, tem Deus, tem os anjinhos, sempre estiveram ao nosso lado, porque do berço ela estava sempre oscilando entre a vida e a morte, Mas eu, no momento algum, achei que minha filha fosse morrer. Embora os médicos falassem, não tem caso, sua filha provavelmente vai morrer. E a gente sabe, os médicos dizem que esse tipo de malformação implica em morte. Então ele diz que você alimentava a Auristela colocando lá na garganta dela o leite, era assim? Era exatamente assim. Tinha tudo para que ela, em vez de viver, morresse, né? Porque era muito complicado. Mas eu tinha que fazer, né? E eu fiz. E quando foi que você começou a ver assim, tem luz no fim do túnel, a Auristela não vai morrer? Exatamente, porque ela se adaptou a engolir o leite daquela maneira estranha, mas ela conseguiu, então tudo ficou mais fácil. Como era a maneira, Adriana? Descreve pra gente, como é que você colocava ela? Deitadinha normalmente, só que eu alarguei o bico da mamadeira e como ela não tinha língua para chegar no bico, eu apertava o leitinho diretamente dentro da garganta. Lá no fundo da garganta. Fundo da garganta. Como é que você se sente hoje vendo a Auristela nesse simpósio internacional? Eu me sinto muito feliz e isso tudo só foi possível por conta da Auristela. Porque em momento algum nunca vi minha filha chorando, ela só chorou quando nasceu. Inclusive ela tinha crises respiratórias, porque o problema da aglossia ainda dá complicações respiratórias. Mas quando voltava aquele ar, ela dava aquele sorriso, aquilo ali para mim era tudo de bom. Era o que te estimulava? Exatamente, a responsável foi exatamente ela. Eu não sei se teria tido sucesso com ela chorando, reclamando, talvez eu fosse ficar abalada. Talvez eu não tivesse o suporte que eu tive. E até os médicos também, sempre o que chamava atenção era exatamente o jeito da Auristela. Ela não reclamava para colocar o aparelho, para limpar o dente, tudo. Ela era uma excelente colaboradora. A UNB é palco do simpósio internacional, na verdade bilateral, Brasil e Estados Unidos, de aglossia congênita, aqui no auditório da reitoria. À frente da equipe brasileira está o doutor Frederico Salles, que é cirurgião maxilobucal. Ele lidera um grupo multidisciplinar, interdisciplinar de profissionais da aglossia congênita com ausência de outras deformidades. Essa é a diferença. Só 3 no mundo. É a diferença de nossos 3 casos. Mas quando você falou em aglossia congênita, ótimo. Porque há aglossias por amputação para tratamento de câncer e no passado, no tempo da varíola,
havia as amputações gangrenosas. A varíola necrosava a língua do indivíduo. A diferença entre essa e a nossa é que, como nasceu sem língua, a paciente vai ter uma deformidade facial grave. Nos casos outros de amputação, não tem deformidade nenhuma, porque a língua já cumpriu a sua função de fazer a mandíbula crescer. E também o senhor disse que a aglossia, ela pode vir acompanhada de outras deformidades, sem dedos? Não, pode não. A raridade de nossos casos está exatamente aí. A maioria esmagadora dos casos de aglossia e de microglossia, a língua pequena, está sempre acompanhado de algumas deformidades como fenda palatina, lábio leporino, amputação de dedos das mãos e dos pés ou de todo o membro, saitos inversos, que é uma terminologia latina para a inversão dos órgãos no corpo. O coração fica do outro lado, o fígado fica do outro lado. E disfunção de tireoide, que foi descoberta há pouco tempo. A aglossia também faz parte de algumas síndromes, como Hanhart, tá? Möbius. Então eu diria que é um negócio divino, né? A glossia é isso. Agora, sabe-se também que uma criança que nasce sem língua fatalmente está condenada à morte logo cedo por inanição ou asfixia, algo assim. O que fez com que esses 3 casos se salvassem? A sua pergunta é muito pertinente e muito inteligente. A aglossia é uma condição incompatível com a vida. Todas as crianças, ou quase todas, que nascem sem língua, normalmente morrem dentro de 3 dias, ou de fome, ou de asfixia. O que faz algumas sobreviverem é a figura da mulher, da mãe. Doutor Salles, o senhor também disse que o senhor, como a gente sabe, não faz uma prótese. A função do cirurgião maxilofacial, trazer para frente o maxilar, vamos dizer assim, se é que eu estou falando certo. É corrigir as deformidades do esqueleto facial, tanto mandíbula quanto maxila, através de cirurgia e ortodontia. Quando nós fomos a Pequim, em função desse caso, nós apresentamos um protocolo para tratamento das sequelas da aglossia. E essa foi a primeira vez no mundo que alguém apresentou um protocolo. Se você quiser esse protocolo, eu tenho aqui no meu PowerPoint, posso passar para você. Os passos do tratamento. Tá? Por isso uma equipe multidisciplinar. Por isso uma equipe multidisciplinar. Esse é o pensamento da escola brasiliense. E qual é a diferença dessa escola brasiliense para o procedimento americano? O procedimento americano, que nós percebemos, foi feito um tratamento da voz espetacular. Fono. A fonoaudióloga fez um tratamento fantástico na moça, você vai conversar com ela daqui a pouco. E o ortodontista pôs um aparelho e tentou alinhar os dentes. I am Kelly Rogers. I'm from Southern California in the United States, and I'm here visiting Dr. Saez, and I'm here to meet Aristella, who also has congenital aglossia like myself. So we're having a conference today regarding that. I work as a research assistant for Dr. Betty McMicken at Cal State Long Beach in California, and I'm going to be studying speech disorders in the fall.